Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E o livro de hoje é o livro da Ana Beatriz, intitulado Mentes Ansiosas, Medo e Ansiedade. Ela é psiquiatra, é autora de um best-seller que é Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Seu Lado, que também é feito resenha aqui no livro, desse livro aqui no canal. E hoje esse livro, não raro e modernamente, se tem muitas informações sobre a questão do cérebro. O cérebro, nos nossos comportamentos, nossas emoções, ele tem uma grande importância. E ela estuda, escreve livros de uma forma simples, né? Eu que não sou da área, embora formado em física, eu consigo entender e me aventuro fazendo análise desses livros dentro da psiquiatria, dessa análise psicológica do cérebro, porque ela fala de uma maneira mais clara. E esse livro fala de uma linguagem simples, né? E esse livro, além de tecer algumas informações dentro da ciência, porque a análise nos livros dela é baseado na ciência, em dados científicos, né, em pesquisa científica, importante salientar isso. E nesse livro traz também algumas alternativas para evitar esse excesso do medo e da ansiedade. Se nós vou atravessar a rua, se eu não olhar para os dois lados da rua e atravessar correndo, isso é ausência de medo. Isso é perigoso também. Então, um pouco de medo, o que dizia os filósofos, o caminho do meio, né? Que Sócrates dizia, este caminho do meio, nem sem medo e nem um monte de medo. É o caminho do meio, é o equilíbrio. Então, é o que nos faz não pular de um penhasco, não andar a mais de 200 km por hora sem freio e sem cinto de segurança. Por mais que tenha alguns que tentem fazer isso, mas não é aconselhável. Esse é o equilíbrio entre o medo e essa ansiedade, né? Será que é ruim o tempo todo? O medo, a ansiedade? Bem, um pouco de ansiedade também é bom, porque é aquela expectativa do novo gera uma certa ansiedade, não um despreparo, mas um certo vontade de fazer algo, não aquela ansiedade de 60 dias antes, né? Daí é um exagero, mas um pouco antes de uma palestra, grandes palestrantes nos dizem que quando vão fazer uma palestra se sentem ansiosos e nervosos com aquela expectativa. E é natural, um pouco de responsabilidade nos traz, então, um pouco de ansiedade, mas a questão está no equilíbrio, né? Então, medo e ansiedade, que é o ponto principal desse livro, atinge a todos, né? Todos estão sujeitos a isso, né? Não depende da classe social, do sexo, se é pobre, se é rico, a cor de pele, enfim, não tem distinção, atinge a todos, né? Todos têm um medo de alguma coisa, tentar evitar alguma coisa. O que é a definição de medo, né? Tentar evitar alguma coisa, essa é a definição de medo, né? E a ansiedade é aquela sensação. Então, medo e ansiedade, eles se relacionam, porque o medo é aquilo de evitar a situação e a ansiedade, então, é aquela expectativa desse momento. Então, tanto um como o outro exagerado traz problemas, desde situações simples do dia a dia até situações mais complexas, né? Até a situação de ir no mercado, fazer compras, né? Mas na medida certa é saudável. Esses dois são dois mecanismos que estão aí presentes na nossa evolução humana, que fez com que nós evoluíssemos, né? Como eu disse, se precaver para caçar. Hoje, nos dias de hoje, não vou atravessar a rua
sem olhar para os dois lados, ver se o sinal está vermelho, mesmo assim olhar para os dois lados. Então é algo, esse pouco de medo mantém a sobrevivência nossa, serve para proteção, né? Proteção do ser humano, né? Os perigos iminentes da vida, né? Se existe tá andando por uma floresta e aí vê uma fruta, aí você vai lá e vai pegar a fruta. Não, você tem que ter medo se aquela fruta é venenosa. Então é algo para manter a espécie, né? Isso depende da intensidade, né? Então tem que controlar a intensidade dessa ansiedade, desse medo, né? E aí se tornar excessivo, daí é um transtorno de ansiedade, né? O medo excessivo aí passa a se tornar um transtorno de ansiedade. Daí tem vários mecanismos cerebrais que isso vai alterar. Então, pode ter, quando nós éramos seres primatas, nós evitávamos algo, lutando contra algo ou fugindo de algo. Hoje é uma análise diferente, nós não precisamos fugir nem lutar, né, de uma maneira como eram os selvagens na época. Nós precisamos analisar e controlar esse medo para que isso não nos atrapalhe as nossas relações sociais, as nossas relações familiares, né? Que quando é um transtorno começa a prejudicar. Um pouquinho do medo, se você tem medo de algo, de fazer uma palestra, por exemplo, mas faz a palestra mesmo assim, aí é um medo controlado. Agora, se ele começa a controlar você, então é porque já é um transtorno, né? E já precisa de cuidados que nós vamos ver no decorrer dessa conversa aqui. Então, o que o estresse, a ansiedade pode trazer? Ela pode trazer, então, o esgotamento físico, mental, né? Dos afazeres, não sente mais vontade naqueles afazeres, então existe um exagero cerebral. E aí esses hormônios do estresse que ela coloca ali, que são cortisol e adrenalina, em excesso também são prejudiciais. Mesmo a adrenalina, que nos faz bem, com uma alimentação, com exercício físico, fazer alguma coisa que se gosta, que nos faz bem, ele em excesso também não é bom, né? Então, só que a maioria das pessoas não admite isso, esses transtornos, quando tem, o pior problema de tudo aqui é não reconhecer o problema, né? A questão de tudo aqui é conhecer a si mesmo. Então, os sintomas físicos estão relacionados com os emocionais, isso ela traz bastante nos livros, e a neurociência de 10, 15 anos para cá vem demonstrando que as relações físicas dos hormônios, da questão biológica, influenciam no nosso emocional, mas nós podemos ressignificar os nossos comportamentos, né, a partir da nossa postura diante das situações, né? Existe uma certa propensão genética, né, mas ela não é determinante. Então, um pai, um avô que tem um transtorno de ansiedade, não necessariamente o filho ou o neto vai ter um transtorno de ansiedade. Isso depende de vários fatores que também vou falar mais adiante, que já estamos chegando nesses aspectos. Então, esses pensamentos automáticos, que são ilusões, medos exagerados, de assalto, por exemplo. Toda vez que eu vou sair, tenho medo de um assalto, né? É normal ter um certo medo, um certo cuidado, mas sempre achar que isso vai acontecer. Então, isso vai vai gerando uma verdade para o cérebro, e vai se tornando difícil de controlar, vai se criando um ambiente mental, né? Se a gente já levanta de manhã cedo com pensamentos negativos, é mais propenso a ter medos exagerados, e o transtorno de ansiedade pode ficar mais acentuado por causa disso, né?